Você nunca vai se livrar dos seus problemas. Isso não é uma ameaça, mas é uma constatação. Você lembra quando você estava na, sei lá, no pré ou no primeiro ano, na primeira série, e você estava aprendendo a ler, e aquilo ali parecia esquisito, você não conseguia, parecia tão difícil, você escrevendo as letrinhas ali em cima para aprender o alfabeto, depois as sílabas e aprendendo cada palavrinha. Parecia tão difícil. Hoje em dia, se mandarem você ler, você lê. Você pega um texto, você pega um livro enorme e lê. Mas naquela época, cara, seria impossível. Lembra quando você estava na quinta série também? Como que era? Lembra quando você estava entrando na adolescência, que você achava que o mundo ia acabar? Meu Deus do céu, todo mundo me odeia, meus pais são horríveis e... Ai, meu Deus, eu nunca vou ser feliz, nunca vou beijar ninguém. As pessoas me odeiam e eu não tenho amigos e não sei o quê. E tal pessoa pegou a menina que eu gosto, essas coisas. E hoje em dia, você nem lembra disso às vezes. Sabe, se eu não tivesse entrado nesse assunto, você nem ia lembrar da Mariazinha que você gostava. Você nem ia lembrar que o Joãozinho furou seu olho. Mas agora você lembra. E é essa a questão, cara. A gente nunca, sabe, tem muito isso, né? Às vezes a gente tem essa visão, a gente quer voltar pra infância, que a gente idealiza um pouco a infância, que realmente, para a maioria das pessoas, a não ser que sua infância tenha sido realmente uma merda, sua infância é um período que você tinha menos responsabilidades, então, de certa forma, era mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha também nenhuma liberdade, se você for ver. Você brincava ali e tal. E algumas coisas que hoje em dia são banais, na verdade, muitas coisas que hoje em dia pra você são banais hoje em dia, quando você era criança parecia um fim do mundo, né? Ai, sua mãe saiu de casa pra comprar alguma coisa e te deixou sozinho. Cara, às vezes a criança fica morrendo de medo, que ela acha, puta, será que minha mãe me abandonou? Será que, sei lá, vai acontecer alguma coisa com minha mãe? Ainda mais se você fica vendo coisa na TV, né? Você vê o Datena, essas coisas, cara. Eu lembro quando eu era pequeno que eu, às vezes, ficava bastante com as minhas tias-avós e elas viam essas coisas, né? Elas deixavam a TV ligada o dia inteiro, né? E às vezes ficava passando esses Datena da vida e, cara, da minha cabeça de criança ali, de sei lá quantos anos que eu tinha, 3, 4, 5 anos, parecia que o mundo era perigoso pra caralho. Sim, não que fosse as mil maravilhas, né? Era o Brasil do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas, porra, cara, não era pra tanto, sabe? E aí a criança cria aquela coisa na cabeça de que é uma puta dificuldade e às vezes não era. E a questão é essa, sabe? A questão desse vídeo é justamente essa. O que você vê como problema hoje, às vezes você, de daqui 6 meses, de daqui um ano, de daqui 2 anos, daqui 5 anos, você vai olhar pra trás com essa mesma visão que às vezes a gente olha pra coisas do passado, você vai falar, caralho, não era tão difícil. Sabe? Se eu soubesse, é o famoso, se eu soubesse o que eu sei hoje, isso seria tão fácil. Mas é verdade, cara, se você conseguisse saber o que você vai saber daqui 10 anos e, e usar essa sabedoria no seu eu de hoje, você veria que muitas das coisas que você tá vendo como problema não são tão problemas assim. E assim, às vezes, cara, às vezes é até uma coisa realmente, cara, é importante, é urgente, cara, eu realmente preciso dar um jeito, porque, porra, senão eu não vou pagar o aluguel, não vou conseguir comprar comida, sei lá. Sim, é lógico, é uma coisa realmente, às vezes, de vida ou morte. Mas, depois que passar, vai baixar aquela adrenalina e você vai falar, caralho, relaxei, sabe? E vai passar, sabe? Geralmente passa, geralmente a gente dá um jeito, geralmente as coisas passam, a maioria das coisas passam. Só vai ter uma coisa que vai efetivamente acabar sua vida, né? Eu não sei quais palavras que eu posso falar ou não aqui no YouTube, então algumas coisas eu vou cortar, né? Uma coisa só vai ser, assim, a gota d'água na sua vida, mas todas as outras não vão ser, e você não sabe qual é. Acho que é isso também que é meio que uma das graças, assim, meio que uma das ironias da vida, né? A gente às vezes acaba ficando muito nervoso com alguma coisa porque a gente não sabe, ou pelo menos seu corpo, toda hora ele, pô, ele quer te manter vivo, né? Então ele não sabe, cara, se aquilo vai ser ali vida ou morte ou não.
Então, por isso que às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente fica nervoso com coisas que, cara, você não vai morrer geralmente por causa disso, sabe? Você tem uma reunião com um cliente importante, legal, que bom, mas você não vai morrer se não der certo, sabe? Você não vai sair na mão com seu chefe e ele não vai te matar. Muito provavelmente não. 99,999% das chances é que não vai acontecer nada disso. Mas às vezes a gente cria esse cenário na nossa cabeça, ai meu Deus do céu. E às vezes você cria esse cenário também, tipo, você gosta de alguém, mas você tem medo de chegar na pessoa e falar com ela, mas também ao mesmo tempo você cria aquela coisa, cara, mas aí eu vou morrer sozinho, não sei o que, e começa a criar um puta cavalo de batalha, um puta monstro na sua cabeça e no fim não é nada daquilo. No fim, às vezes é mais fácil só tentar e pronto. Mas eu vou ressuscitar um gráfico aqui que eu fiz para outro vídeo, mas que já que eu não apaguei ele, eu não queria desperdiçar, e acho que tem tudo a ver com isso. E esse gráfico aqui, né, sobre os níveis assim dos problemas, né, no eixo Y, e aqui é você, como se fosse assim seu nível de habilidade. E aí, cara, deixa eu mexer um pouco essa câmera. Acho que aqui tá bom, né? Então imagina, cara, com qualquer coisa, tá? Pode extrapolar pra qualquer coisa na sua vida, qualquer habilidade, sei lá. Pensa quando você tava aprendendo a falar ou aprendendo a andar. Você não sabia falar porra nenhuma, você não sabia falar nem oi, não sabia nem falar mamãe, não sabia falar leite, não sabia falar nada. Você estava aqui, né? O nível zero, né? Como se fosse. E aí você queria chegar nessa habilidade básica, você queria poder falar um pouco, pelo menos para poder pedir uma comida, para poder pedir um colo, alguma coisa. E aí a hora que você chegou e passou desse nível, você chegou no nível um, aí sua vida deslanchou. Naquela época, pelo menos, né? Você conseguiu fazer um monte de coisa que você não conseguia mais. Mas aí chegou uma época que você precisava melhorar, você não podia, não bastava você falar, pô, leite, pô, fome, mamãe. Não, você precisava falar umas frases com algum sentido. Aí você teve que subir de nível, você teve que ir pro próximo nível. Aí depois você teve que aprender a ler. Aí depois você teve que aprender a escrever bem. Ou seja, vários níveis que você foi tendo que galgar na sua vida, né? E pra tudo isso, isso serve pra tudo na vida, cara. Isso aqui serve pra você aprender a andar. Então você começa a sentar, aí você começa a engatinhar, aí você dá o primeiro passinho e cai, e cai, e cai, e cai. Aí você começa a andar, aí você começa a correr. Aí quando vê, você tem 3 anos e tá correndo pela casa, deixando seus pais loucos e é o que todo mundo faz, né? Mas agora imagina isso pra outras coisas da sua vida, cara. Pra coisas de trabalho, pra coisas que às vezes você tá fazendo um puta cavalo de batalha na sua cabeça, mas que na verdade você tá aqui, você tá nesse ponto aqui. Se você for um pouquinho mais pra cá, você vai chegar no nível 2. E aí o que acontece? A letra horrorosa que tá aqui nesse ângulo, hein? Você vai chegar no nível 2 aqui. O que que acontece? A hora que você chega no nível 2 é como se fosse um videogame. Você desbloqueia esse nível aqui. É como se você desbloqueasse uma nova habilidade, ou se você estivesse jogando Pokémon, você evoluiu, sabe? Você tá aqui, você é o Charmander, aí aqui é o Charmeleon, e aí aqui você virou o Charizard. E aí o Charizard é muito mais poderoso, ele tem tudo isso que ele desenvolveu de potencial já. Então, até esse nível de problema, o Charizard vai dar conta, entendeu? Depois, lógico, você pode ir evoluindo o nível do Charizard também para ele dar conta de problemas maiores, de adversários mais fortes. Mas o que importa é que meio que tem essa relação. Às vezes você tá próximo ali de quebrar, de chegar nesse próximo nível, mas você ainda não chegou. Por isso que parece que é impossível, parece que é difícil demais, não sei o quê. Mas a hora que você chegar aqui, aí vai abrir outra porta. É que nem também quando você estava na faculdade, você fez faculdade, ou mesmo na escola, às vezes, e você, sei lá, no meu caso, né? Eu fiz engenharia, então você tem cálculo. No primeiro semestre você tem cálculo. Cara, primeira vez que você olha aquilo, você não entende porra nenhuma, obviamente. Não. É uma coisa assim, a primeira vez que você olha não parece tão intuitivo. Mas aí depois você faz centenas, sei lá, talvez milhares de exercícios, você começa a entender um pouco daquilo, você começa a entender para que que serve, você começa a usar em outras matérias fora do próprio cálculo, né? Você usa em tudo praticamente. Física, em todos os tipos de física, né?
Meu caso, a gente usava muito cálculo mesmo. É que você até perde a referência, né? Depois, assim, é meio efeito Dunning-Kruger. Mas eu usava muito cálculo 3, por exemplo, em mecânica dos fluidos, esse tipo de coisa, em transferência de calor. Você acaba usando bastante cálculo, mas no fim usa em tudo, né? Mais em uns, menos em outros, mas no fim usa em tudo. Mas enfim, quando você tava aprendendo cálculo ali, cálculo um, cara, no começo parece difícil pra caralho, mas depois, no próximo semestre que você tá aprendendo cálculo 2, o cálculo um já não parece difícil, porque você já aprendeu o cálculo um. E o cálculo 2 já é meio que, sabe, são degraus, assim, é como se você estivesse subindo uma pirâmide ou uma escada e você subiu esse degrau, então agora você tá apto a subir pro próximo degrau. Então, acontece até muitas vezes, né? Tem gente que faz isso. Talvez eu devesse ter feito isso. Teria sido uma coisa esperta. Você tá, sei lá, você tá no segundo ano, você ensinar gente de primeiro ano da sua faculdade as matérias. Porque aí você, pô, depois que você já passou por aquilo, parece fácil. Então, pra você ensinar pros caras é fácil. É que nem, pô, se você saiu do ensino médio já, e você era um aluno razoável e tal. Se você fosse dar aula de matemática pra alguém que tá na quinta série, pelo amor de Deus, cara. Você é pra saber dar uma aula de matemática pra alguém que tá na quinta série, tranquilamente. E isso serve pra tudo na vida, cara. Serve pra todos os tipos de problemas, pra qualquer habilidade que você for aprender. E volta no ponto do começo desse vídeo, né? Que era, cara, você nunca vai ficar sem problemas. Sempre. Até porque um pouco é evolução humana, é meio que aquela coisa, né? De Deus não te dá uma cruz que você não aguenta carregar, é uma coisa de. Cara, tem várias metáforas que a gente pode usar, né? Às vezes também você mesmo, a hora que você chega num nível, você mesmo meio que já quer pensar no próximo nível, até uma coisa, até muitas vezes, né? Você começa a ganhar um X ali, aí você já pensa no Y, que é, sei lá, X mais 50%, ou é 2X, né? Você tá ganhando, sei lá, você tá ganhando 5.000, agora você começa a pensar, pô, eu quero ganhar 10. Aí você vai lá, consegue uma promoção, ou consegue, né, vender alguma coisa, fazer alguma coisa, você começa a ganhar 8, aí você já começa, pô, tô chegando perto dos 10, aí você já começa a mirar, então eu não quero mais 10, eu quero 12, eu quero 15, sabe? O ser humano é assim, cara. O ser humano, ele tem essa natureza de sempre querer mais e nunca tá satisfeito plenamente. Então, a hora que você estiver chegando ali no nível que você combinou com você mesmo, ah, eu quero chegar nesse nível aqui. A hora que você chegar nele, é como assim, sabe aqueles jogos também que você dá uns passos, aí o mapa vai abrindo, aí você vai vendo mais longe. É tipo isso também. Você começa a ver, puta, cara, tem outras possibilidades. Ah, tem outras coisas que eu quero fazer. Ah, tem outras coisas que eu quero aprender. Tem outras coisas, sei lá, tem algum outro lugar que eu quero, sei lá, viajar. Tem, cara, isso que é uma das coisas lindas da vida, né? São infinitas possibilidades, infinitas coisas que dá pra fazer, infinitas coisas que dá pra aprender, infinitas pessoas que dá pra conversar, infinitos NPCs pra você interagir. É um jogo realmente maravilhoso, né? Esse jogo da vida que a gente tem. Então eu espero que tenha ficado bem claro esse ponto, né? De que você, cara, você sempre vai ter problema. Então também tenta viver um pouco mais leve, porque não adianta, sabe? Às vezes a gente tem essa coisa de ficar muito, caralho, mano, que problema foda, não sei o quê. Sendo que dali um mês, dali 6 meses, cara, você vai resolver esse problema, você vai, no mínimo, você vai ver aquilo de uma forma diferente, não vai parecer mais tanto problemático, tão problemático, ou você vai realmente, cara, tem muita coisa que às vezes assim, se você deixar o negócio quieto, ele deixa de ser um problema depois de um tempo. Então, assim, são, né, tem várias possibilidades, claro que cada caso é um caso, blá blá blá, mas via de regra, você nunca vai resolver os problemas da sua vida, porque cada vez que você resolver um, é uma hidra, né? Cada cabeça que você corta da hidra vai nascer mais três, e tá tudo bem, cara. A vida é assim mesmo. É por isso que eu queria fazer esse vídeo, pra dar essa noção de que, às vezes, assim, muitas vezes os problemas é mais o jeito que a gente encara eles, né? De não fazer um cavalo de batalha, de não se estressar à toa com as coisas, que é também muito do que falam no estoicismo, né? À toa que o estoicismo virou modinha aí, sei lá, uns
5, 10 anos atrás, e até hoje acho que algumas pessoas falam sobre estoicismo, mas acho que perdeu um pouco, né, do hype. Mas é uma das coisas importantes do estoicismo, de você treinar, não ser tão reativo às coisas e você não sofrer à toa pelas coisas. Eu fiz um outro vídeo sobre meu burnout, sobre também ser perfeccionista e como você vence o perfeccionismo e tenta viver um pouco uma vida mais leve. Eu conto um pouco essa história, né, num outro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Valeu por assistir, tamo junto, Anti-Coach, é nóis.